Amada igreja, eis o momento da gente meditar agora na palavra da salvação. E como fundamento hoje da nossa meditação, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Senhor, ilumina-nos nessa noite com a exposição das Tuas Santas Escrituras, Senhor. Que a gente reconheça na noite de hoje a importância do verdadeiro discipulado que foi feito perante Timóteo através de Paulo. Senhor, que a gente possa se espelhar nesses exemplos, Senhor, e que a gente possa, na nossa igreja, desenvolver também essa nobre tarefa, Senhor. Somos discípulos de Jesus. Pai, que a gente tenha a esperança que no Mestre Jesus nós temos o socorro, o auxílio, a orientação, Senhor. Orienta-nos nesse instante. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. A palavra que começa a se destacar aqui no primeiro versículo desse texto é a palavra filho. Paulo se refere a Timóteo como filho meu, pois Timóteo era o que de Paulo? Era seu discípulo. Paulo tinha uma afeição, um carinho tão grande por esse nobre missionário, esse jovem missionário, que ele diz assim para ele, se referindo a esse jovem missionário: filho meu. Essa é a palavra-chave do texto, filho meu, para nós reconhecermos que aqui o assunto desse texto é o tratamento do discipulado. Paulo, mestre de Timóteo, Timóteo, discípulo de Paulo, um mestre dando as instruções básicas de evangelização e de comportamento cristão para o seu pupilo, para o seu tutelado, que era Timóteo. Timóteo foi doutrinado por Paulo, conheceu o evangelho através dos lábios de Paulo. Paulo encaminhava Timóteo para os seus campos missionários, sob a sua orientação. Timóteo viajava por todos os cantos do antigo mundo ao lado de Paulo, seu mestre. Foi Paulo, propriamente Paulo, que apresentou a fé cristã para aquele jovem. Aquele jovem se converteu, se transformou em um missionário aos pés de Paulo, e agora Paulo passa a missão para aquele jovem. Paulo está na seguinte situação: Paulo estava preso em Roma. Vejam bem, meus irmãos, Paulo estava preso, mas de maneira alguma o seu trabalho estava encerrado. Paulo estava preso, mas o seu trabalho continuava lá fora, a pleno vigor, com toda a força. Por quê? Porque ele teve a capacidade, ele teve a inteligência, ele teve a sabedoria, a sensibilidade de preparar sucessores. Ele teve a sabedoria de preparar discípulos, para que no momento que a dificuldade viesse ao seu encontro, para que no momento que ele tivesse impedido de pregar o evangelho, na hora que ele tivesse encarcerado, aqueles jovens pudessem dar continuidade à sua missão. E é lindo isso, porque Paulo estava encarcerado, Paulo estava preso, Paulo estava encerrado entre as quatro paredes daquela cela, mas mesmo preso, ele atuava no mundo lá fora, através dos seus discípulos, através dos missionários que ele tinha preparado em liberdade, para quando ele estivesse sofrendo alguma limitação, aqueles jovens sucessores, aqueles jovens discípulos estivessem preparados para dar continuidade ao trabalho do seu mestre. E havia tantos discípulos ao pé de Paulo. Existia Tito, Epáfras, João Marcos, Tíquico, Onésimo, tantos outros. E aqui, nesse caso em particular, Paulo escreve para Timóteo. E é interessante a gente saber o que é um discípulo. O discípulo é a pessoa que está sob os seus cuidados em determinado caminho. E o discipulado hoje acontece em todos os ramos da vida. Não só na igreja, na família isso acontece. No âmbito doméstico, os pais são os mestres dos seus filhos. Os filhos são discípulos dos seus pais. No âmbito acadêmico, acontece a mesma coisa. O professor é mestre do seu aluno. O aluno é discípulo do seu professor. O orientador é o mestre do orientando.
E no âmbito religioso, no campo eclesiástico, a situação se repete novamente. Quando existe um seminarista que está no seminário, ele passa a ser tutelado por um tutor, que é um pastor que cuida da sua vida eclesiástica. Quando existe a pessoa que já se formou, que é bacharel em teologia, mas ainda não é pastor, é um licenciando, como é o meu caso, o licenciando tem que estar sob a supervisão de um tutor. O tutor é mestre do licenciando, que é o seu discípulo, que é o meu caso, em relação ao pastor Edgar, se dá a mesma coisa. O pastor Edgar, enquanto eu sou um mero licenciando, ele é meu mestre, e eu sou o seu pupilo, o seu discípulo, e todas as manhãs aqui no meio da semana, eu recebo as orientações, nós oramos junto, eu recebo as exortações, as admoestações, tudo, porque esse é o trabalho de convivência, não só doutrinário, mas de vida, de caminhar entre o mestre e o seu discípulo. E é interessante também que na vida cristã, isso se repete na vida de cada um de nós aqui. Quem é que nunca trouxe ninguém para a igreja? Quem é que nunca orientou alguém segundo as Santas Escrituras e que regularmente tem orientado essa pessoa, e essa pessoa está sob os seus cuidados? Isso acontece muito nas classes da escola dominical. Os professores da escola dominical são os mestres, os alunos são os seus discípulos. E cada cristão aqui, mesmo que não tenha nenhum discípulo humano, cada cristão aqui, antes de mais nada, é discípulo de Jesus Cristo. Esse é um tema que eu fico muito feliz, que é um tema em relevância aqui na nossa igreja. Ele é tratado nas meditações, ele é tratado nas salas de escola dominical. Nós tivemos um acampamento, uma oficina muito edificante sobre discipulado. É um tema que está em evidência aqui na nossa igreja e é muito importante. Meus irmãos, a gente tem que compreender que esse é um tema de tal relevância, porque a fé cristã, ela é uma doutrina discipular por natureza. A fé cristã, a fé em Jesus Cristo, ela desenvolve através do discipulado. É uma doutrina discipular por excelência. E com base na importância desse tema, e com base nos ensinamentos que Paulo fez a Timóteo, eu gostaria de compartilhar o seguinte tema com os irmãos nessa noite: formando verdadeiros discípulos. E o verdadeiro discípulo, ele deve ser preparado para crer. Ele deve ser preparado para crer. Vamos lá no versículo 1. O que Paulo diz para Timóteo? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O discípulo, ele tem que ser preparado para desenvolver a confiança plena nele, no poder de Jesus Cristo que atua na sua vida, em meio às dificuldades que ele vai enfrentar na caminhada da vida cristã. Aquele jovem missionário, o jovem Timóteo, com certeza, ele ia passar por dificuldades. Nós já vemos falando isso no estudo de quarta-feira, eu falei isso para os jovens outro dia. Timóteo tinha um grande desafio. Ele, um jovem missionário, tendo que aconselhar, exortar, pregar para os anciãos das igrejas que ele ia pastorear, pessoas mais velhas e mais experientes que ele, recebendo orientação de um jovem missionário. Com certeza ele ia cair no descrédito por causa da sua tenridade aos olhos de muitas pessoas. Com certeza ele ia passar por dificuldades, mas diante das dificuldades que aquele missionário ia passar, Paulo diz assim para ele: fortifica-te na certeza da graça que vem de Cristo Jesus. E tudo que Paulo fala para Timóteo fazer, Paulo, antes de mais nada, dá o exemplo para o seu tutelado, para o seu discípulo. Quando nós vamos lá para o versículo 9, Paulo diz assim: eu posso estar encarcerado, eu posso estar, por causa de Jesus Cristo, estar sendo considerado até como malfeitor, eu estou algemado, mas de maneira alguma a palavra de Deus está algemada. Paulo era uma pessoa que confiava na soberania magnífica de Deus, do poder de Deus que atuava na vida dele
em meio às dificuldades. Ele sabia, porque ele confiava na soberania do poder do Senhor, que as barreiras daquela cela, de maneira nenhuma seria impedimento para ele continuar a pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele sabia que a força que vem de Deus é maior que a força que vem dos homens. Porque ele sabia que a força que vem de Deus era maior e mais forte do que as paredes daquela cela. Tudo ele suportava por causa da confiança que ele tinha em Cristo Jesus. Quando nós vamos lá para o versículo 10, Paulo fala assim: por causa dessa força que eu acredito, por causa dessa força pela qual eu me alimento que vem de Deus, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então Paulo dá continuidade. A cadeia, as paredes daquela cela de maneira alguma seriam impedimento para aquele apóstolo continuar o seu trabalho, através dos seus discípulos que estavam em liberdade pregando o Evangelho. Mas, por que ter fé? Por que ter fé? Porque a palavra de Deus ela é fiel, porque a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela não vacila. Quando ela diz alguma coisa, quando ela traz uma promessa de bênção para a sua vida, uma palavra de socorro, de redenção, com certeza essa palavra vai se cumprir na vida de cada um de nós. E esse é o entendimento que nós temos do versículo 11 até o versículo 13. Aqui, por uma questão de tempo, a gente não vai ler esses versículos, mas os irmãos já sabem o conteúdo, nós só vamos analisar. É a promessa que ele tinha na fidelidade da palavra da salvação. Porque se Paulo, por si só, homem, humano, carnal, perseverasse até o fim, ele receberia o seu galardão. Mas por outro lado, segundo a fidelidade da palavra de Deus, aqueles que negassem Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo os negaria. E essa é a fidelidade de Deus. Triunfo para aqueles que perseveram, e negação para aqueles que se negam a perseverar e negam o nome de Jesus. E por isso Paulo se fortifica cada vez mais nessa confiança. Meus queridos, a aplicação que a gente pode trazer disso para nossas vidas é o seguinte: você que na igreja está discipulando alguém, meus irmãos, não discipulem essa pessoa. Você que tem uma pessoa sob os teus cuidados, que você semanalmente, regularmente, está aconselhando, está pregando para ela, está explicando as escrituras para ela, meus irmãos, não edifiquem essa pessoa só na parte doutrinária, só na parte teológica, só na parte teórica. Edifique essa pessoa, estimula essa pessoa também na vida devocional. Porque é na vida devocional que a pessoa vai fazer o quê? Ela vai se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. É através da vida devocional que a pessoa vai acreditar que a palavra de Deus de maneira nenhuma vai estar algemada para estar cumprindo os propósitos dela na vida dessa pessoa. Eu passei pela experiência de ficar 4 anos no seminário, e a experiência que eu tive lá em Campinas, eu compartilhei e vi também uma identidade com outras pessoas, outros seminaristas que estudavam em outros seminários do Brasil. E eu fico muito triste que nas instituições teológicas da nossa igreja, em outras até, se formam apenas teólogos, mas não se formam verdadeiros pastores, porque aquelas pessoas, aqueles jovens estudantes, são doutrinados apenas no quê? Na doutrina, na teologia, nos estudos das escrituras. Então a pessoa já leu todos os compêndios de teologia, ela sabe ler hebraico, sabe ler o grego, sabe fazer exegese dos textos mais difíceis, mas não existe quase nenhum estímulo nos seminários para a vida devocional. Pouquíssimo. E aí aqueles jovens teólogos, os conhecedores de todas as escrituras, por causa que eles estão em defasagem na vida devocional, o que acontece com eles? Eles não se fortificam na graça que está em Cristo Jesus. E muitas vezes aquelas pessoas que estão lá se formando para edificar, acabam caindo em crise. Existe assim uma lenda, existe um comentário, uma brincadeira no seminário que diz assim: o 3º e o 4º ano são os anos da crise, porque a pessoa não sabe o que vai fazer. Muitas delas estudam tanta teologia, mas tem dúvida se Deus existe. E isso acontece, por quê? Porque estudam,
a doutrina, a teologia, mas não cuidam da vida devocional, não se fortificam na graça que vem do poder de Deus. Queridos, vocês que são pais, vocês que são mães, doutrinem seus filhos nas Sagradas Escrituras, mas não esqueçam de estimular seus filhos na vida devocional. Isso é muito importante. E também isso traz uma dimensão, uma consequência espiritual, uma dimensão consoladora para nossas vidas. Nós precisamos nos fortificar. Você que é mestre ou não, você que é discípulo ou não, você tem que se fortificar na força, na certeza da palavra de Deus que atua na sua vida. Ou você tem a dúvida que a palavra de Deus jamais vai estar algemada para estar cumprindo os propósitos dela na tua vida. Meus irmãos, se fortifiquem na força da certeza que vem da graça do Senhor Jesus e confiem que de maneira nenhuma a palavra de Deus está algemada para estar cumprindo os seus propósitos na vida de cada um de vocês. Nenhuma dificuldade que vocês passam na vida, enfermidade, crise econômica, endurecimento de alguma pessoa que está pedindo para converter, nada disso vai algemar a palavra de Deus para ela estar atuando na vida de vocês. Nada, nada. Tenham vida devocional que vocês vão ter certeza disso. Mas existe uma segunda característica do verdadeiro discípulo, que o verdadeiro discípulo ele deve ser preparado para gerar outros discípulos. O verdadeiro discípulo ele deve ser preparado para discipular também. Vamos lá para o versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui a palavra-chave desse versículo, para a gente entender a arte de multiplicar discípulos, é a palavra transmitir. Timóteo, transmite para outras pessoas, homens sábios, pessoas fiéis, o que você tem ouvido de mim através de muitas testemunhas, para que essas pessoas sejam instruídas. O que significa isso? Isso significa que a arte de fazer discípulos não compete só ao próprio mestre, tão somente ao mestre, mas compete também ao próprio discípulo. E Paulo não estava sempre com Timóteo. Paulo não estava sempre com Timóteo, porque é interessante aqui a gente saber, mas porque o que você ouviste através de muitas testemunhas ao meu respeito, a gente tem que entender o seguinte: Paulo nem sempre estava junto de Timóteo, e eles se comunicavam nessa distância através de qual maneira? Através de cartas, através de mensageiros, ou através de companheiros missionários de Paulo, que iam visitar os seus discípulos. É interessante que muitas vezes os mensageiros que levavam as epístolas para uma comunidade cristã, muitas vezes tinham até muito mais coisa para contar do que as próprias epístolas. Eram pessoas de confiança do apóstolo Paulo, que passavam dias com ele, que eram pessoas familiares de Paulo, conheciam os testemunhos de Paulo, conheciam a doutrina de Paulo, e aí, em contato com Timóteo, eles poderiam, sendo testemunhas de Paulo, falar tudo o que Paulo pensava, tudo o que Paulo estava orientando. Por isso que Paulo diz, através de muitas testemunhas, ouve tudo o que elas dizem e instrui a outros homens fiéis, para que esses sejam edificados igualmente. Meus irmãos, a obrigação de todo discípulo é multiplicar discípulos. Isso aí não é uma função só do mestre, uma função do pastor. Ovelha gera ovelha, pastor gera ovelha, mas ovelha também gera ovelha. E aí, a aplicação que a gente traz para nossas vidas é o comprometimento que a gente tem com o mandamento de Jesus Cristo, em Mateus 28, 19. Fazei discípulos por onde quer que vocês forem, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo para eles. Nós temos que cumprir esse propósito. Nós que somos discípulos de Jesus, precisamos fazer outros discípulos também. Multipliquem discípulos para o Senhor. Uma terceira característica do verdadeiro discípulo é que o verdadeiro discípulo ele deve ser preparado para amar. O verdadeiro discípulo tem que ser preparado para amar. Vamos lá para o versículo 3. Versículo 3 diz assim, Paulo: participa dos meus sofrimentos
como bom soldado de Cristo Jesus, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo era um homem forte, era um homem edificado na fé, mas um homem de carne e osso, e aquele homem, apesar de ter a força que vinha na graça do poder de Deus, como nós vimos no versículo 1, ele estava sofrendo, ele estava padecendo, mas ele não estava desesperado, porque ele conhecia o poder de Deus, e experimentava o poder de Deus lá dentro da cela, mas ele precisava do auxílio daquele jovem missionário. Ele diz assim: não me abandona não, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. É interessante quando nós vamos lá para 2 Timóteo, nessa mesma epístola, capítulo 4, versículo 9, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, vem me visitar o mais rápido possível, não me abandona não, vem me ver aqui na cadeia. Paulo chama Timóteo para ir visitá-lo. Paulo estava sofrendo muito, Paulo queria que ele compartilhasse dos seus sofrimentos, e é interessante, porque eu já disse isso antes, tudo que Paulo orienta Timóteo a fazer, antes ele dá o exemplo, foi assim no fortalecimento da fé, e é assim também no exercício do amor ao próximo. Veja bem, aquele homem que pede para Timóteo estar compartilhando o sofrimento dele, ele se preocupa também com outras pessoas, ele também está pensando no sofrimento e na carência de salvação de pessoas que estão no mundo lá fora, e que não conheciam ainda a palavra da salvação. Um homem que pede auxílio, o seu discípulo, está preocupado também em auxiliar outras pessoas. Vamos lá para o versículo 10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Ele estava na cadeia, mas ele não estava pensando só nele. Tudo suporto, eu suporto algema, suporto açoite, humilhação, rejeição, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus para a glória eterna. Meus queridos, Paulo se preocupa com os demais, ele exorta Timóteo a assim fazê-lo também, a se preocupar com ele. Aí ele lança a mão de 3 elementos aqui que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é a figura do objetivo. O cristão, no exercício do seu discipulado, na caminhada da fé cristã, ele tem um objetivo a seguir. Ele não está seguindo seus próprios objetivos, ele tem um objetivo a seguir. Qual é o seu objetivo? Satisfazer aquele que o arregimentou. Aí Paulo usa da figura do soldado. Vamos lá para o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu tenho um colega lá na igreja de Ribeirão Preto, que ele é militar. Ele é militar do Exército Brasileiro, e ele me disse assim uma vez: Marcelo, é muito interessante, porque em combate, quando você está guerreando com outro exército, não vale a pena você mirar para um soldado inimigo e matar ele, não vale a pena. O que você tem que fazer? A melhor estratégia é você fazer o seguinte: você mirar num soldado inimigo e atirar só para ferir. Sabe por quê? Porque ferindo um, você vai tirar 2 de combate. Ferindo um do exército inimigo, o companheiro do lado dele vai deixar o fuzil dele no chão, vai parar de lutar para socorrer o amigo que está ferido. Então vão ser 2 que vão estar longe de combate. Aí ele disse assim para mim: no exército de Cristo, essa estratégia não dá certo, porque os soldados de Cristo, eles não socorrem os soldados feridos. Os soldados de Cristo, eles não socorrem os seus irmãos que estão machucados. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão sofrendo, estão machucadas. Dos nossos lados, a gente não toma atitude para socorrê-las. A gente não toma atitude para consolá-las. Muitas vezes a gente machuca ou é machucado e nada se resolve. Meus irmãos, a gente tem que se preocupar com o próximo. Isso é muito importante. Tenha um objetivo na sua vida, que é satisfazer aquele que te arregimentou. Ame o próximo, satisfaça o desejo de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, você tem também as normas a serem seguidas. Você não está seguindo os desejos do seu próprio coração. Você não está seguindo as normas que você criou para a tua própria vida. Vamos lá no versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo o quê?
as suas próprias intenções, suas próprias normas? Não, segundo as normas da competição, as normas que Jesus Cristo põe para ele competir. E quais são as normas que Jesus Cristo põe na nossa caminhada cristã, em relação ao exercício do amor ao próximo? Lá no Evangelho de João, ele diz assim: vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Meus irmãos, esse é o mandamento que a gente tem que seguir, não é do nosso próprio coração. Mas existe também um terceiro elemento que eu queria compartilhar, que é o elemento da recompensa. Quem trilha a caminhada da fé cristã, exercitando o amor ao próximo, no final da caminhada cristã, vai colher o quê? A sua recompensa, o seu galardão. Vamos lá para o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos do seu trabalho. Você vai colher os frutos do seu trabalho através da perseverança da sua vida, através da perseverança da sua caminhada cristã. E lá no final, na glória, você vai colher seu galardão, você vai ter seu fruto. Meus queridos, a aplicação que a gente traz isso para nossas vidas é o seguinte: você que está discipulando alguém aqui na igreja, você que tem alguma pessoa sob os seus cuidados, que você está falando do amor de Jesus para ela regularmente, uma pessoa que é seu discípulo, não orienta ele tão somente nos conhecimentos doutrinários, não oriente ele tão somente nos conhecimentos teológicos, faça ele ser uma pessoa que se preocupa com o próximo. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, ele diz assim: você pode conhecer a toda a língua, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu domine, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha a maior de todas as fés, se eu não tiver amor, eu nada serei, e serei como um símbolo que ressoa ali. Meus irmãos, nada adianta você ter conhecimento, mas não exercitar o amor ao próximo. Você que é pai, você que é mãe, você tem discípulos na sua casa, que são seus filhos e suas filhas. E a lição que eu quero passar para vocês, pais e mães: orientem seus filhos, não só para serem futuros bons profissionais, façam isso, mas não tão somente isso, eduque-os, discipule-os para serem futuros médicos, futuros advogados, futuros engenheiros, futuros dentistas, para eles terem as suas futuras profissões, mas que eles ao mesmo tempo sejam pessoas que se preocupem com o próximo, que se sensibilizem com o sofrimento de quem está passando por calamidades. Eu venho, nos meus aconselhamentos, muitas vezes eu venho compartilhando, conversa com pessoas, que elas dizem assim: eu fico aterrorizada, porque eu vou nos consultórios médicos, o médico recebe a gente, ouve o que a gente está falando, com os olhos no notebook ali, fazendo suas anotações, simplesmente durante toda a consulta, ouvindo o que a gente tem para dizer, não olha nos nossos olhos. Ele passa ali a receita, dá para você, se despede sem olhar nos olhos do paciente. Isso acontece sempre. Meus irmãos, você que é pai, você que é mãe, prepara seu filho para ser um grande profissional na vida lá fora, na vida futura, mas não se esqueça de educar seu filho também, para se preocupar com a pessoa que está sofrendo do lado dele. Participa do sofrimento de quem está sofrendo, ensine seu discípulo assim a agir também. Mas uma quarta e última característica que eu queria trazer, é que o verdadeiro discípulo, ele deve ser preparado para ser fiel, ele tem que ser preparado para ser fiel também. Vamos lá no versículo 8, Paulo diz assim no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o que? O meu evangelho, segundo o meu evangelho. É interessante aqui que Timóteo, naquela época, ele estava se desenvolvendo, ele estava pregando o evangelho numa comunidade cristã que estava sofrendo a influência de vários outros evangelhos. E Paulo trata disso nas suas epístolas. Na epístola de Paulo aos Gálatas, por exemplo, ele combate um outro tipo de evangelho, que é o evangelho dos cristãos judaizantes, que eram pessoas que estavam pregando a fé em Jesus Cristo, a fé cristã, só que com a manutenção e a prática ainda dos antigos ritos judaicos, a circuncisão, os antigos sacrifícios, a fidelidade ao calendário das festas judaicas.
Porque eles acreditavam que se a pessoa não fosse fiel às tradições judaicas, mesmo ele acreditando em Jesus Cristo como seu Salvador, de maneira nenhuma ele seria salvo. Ele podia professar o nome de Jesus como seu Salvador, mas se ele não se circuncidasse, se ele não mutilasse sua própria carne, ele jamais seria salvo. Eram pessoas heréticas que estavam pregando o quê? Um outro evangelho, que não era o quê? O evangelho de Paulo, o evangelho genuíno de Paulo. E isso também, a situação dos cristãos judaizantes se repete também não só em Gálatas, mas na igreja de Roma também. Ele combate isso também, o efeito das obras na fé cristã. Era um outro tipo de evangelho. Também existia um outro tipo de evangelho, que era o evangelho dos docetistas. Os docetistas, inclusive, pregavam um outro evangelho, que é muito combatido, principalmente por João nas suas epístolas, e também no evangelho de João. E os docetistas diziam o seguinte: eles eram cristãos, acreditavam na divindade de Jesus Cristo, mas eles acreditavam que Jesus Cristo não tinha corpo. Essa matéria que Jesus Cristo se manifestou aos homens em forma corpórea, de corpo aqui, não era um corpo de carne e osso palpável, era um espectro. Era um espectro, tão somente isso, era uma influência que eles tinham da filosofia grega, que considerava a matéria impura, e o espírito puro. Aí eles diziam assim: como um ser celestial puro pode habitar num corpo que por natureza é impuro? Isso é impossível. Então o corpo de Jesus Cristo é um espectro, é um fantasma. Tanto é que João, lá no finalzinho do seu evangelho, aí é no evangelho, não é na epístola não, ele narra uma situação, uma ocasião, que Jesus Cristo convida os discípulos, depois de ressurreto, ele tinha ressuscitado já, para comer peixes e pães assados por ele mesmo, ali na beira do lago. E ele dizia assim para os discípulos: vem cá comigo, vem comer comigo esse pão e esse peixe que eu mesmo preparei. E venham aqui, porque vocês acham que por um acaso um fantasma pode se alimentar? João estava querendo combater os docetistas que acreditavam que Jesus Cristo era um fantasma. Eram outros evangelhos, mas Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, seja fiel ao meu evangelho, lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. O discípulo tem que ter fidelidade ao seu mestre, E eu pergunto para os irmãos, daí a aplicação para os nossos dias: qual é o evangelho que a gente tem seguido? Nós temos sido fiéis a Jesus Cristo? Ao evangelho genuíno da salvação que vem de Jesus Cristo? Nós sabemos que hoje, na sociedade atual, nós sofremos uma grande influência do relativismo. O relativismo fala assim para você: você pode participar de uma crença, você pode participar de uma comunidade, mas molde essa crença aos teus valores, siga esses princípios a tua maneira. E eu pergunto para os irmãos: você tem seguido o evangelho à maneira de Cristo ou à sua própria maneira? Será que nós temos adaptado Jesus Cristo a nós, ou nós temos nos adaptado a Jesus Cristo? Qual o evangelho que a gente tem seguido? O nosso evangelho ou o evangelho do Senhor Jesus Cristo? O evangelho que a gente professa, que a gente vive, tem refletido quem? Refletido mais quem? Nós mesmos ou Jesus Cristo? O evangelho que você vive nos dias de hoje tem feito você lembrar mais de quem? De você mesmo, ou tem feito você lembrar mais de Jesus Cristo? Vamos pensar nisso, meus irmãos. Não vamos viver o evangelho dessa maneira, não. Vamos viver o evangelho segundo a graça e o poder que vem de Jesus Cristo, sendo fiel a Ele. Meus irmãos, agora encerrando nossa meditação, eu gostaria de dizer o seguinte: Paulo usa aqui a figura do soldado, a figura do atleta. Eu queria dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã: pode ser que na caminhada da fé cristã, pode ser que no seu discipulado pessoal, você sendo discípulo de Jesus, pode ser que você não seja o melhor de todos os soldados, pode ser que você não seja um boina verde, pode ser que você não seja um mariner americano, pode ser que você não seja um soldado do alto escalão da tropa de elite do exército israelense, pode ser que você não seja um atleta de índice olímpico também não, um maratonista olímpico, mas eu queria dizer para você, meu irmão, pensa em tudo que a gente conversou na noite de hoje, pondera nessas palavras.
É tempo de você refazer o caminho que você está trilhando na sua fé cristã. É tempo de você desenvolver um verdadeiro discipulado entre você, mestre, e o seu discípulo na igreja. É hora de você desenvolver uma verdadeira relação mestre-discípulo entre Jesus e você mesmo. E aí eu finalizo minhas palavras usando as palavras de Paulo, aqui no versículo 7, você que não tem sido o melhor soldado, isso eu digo para mim mesmo também, você que não tem sido o melhor atleta, eu faço minhas agora as palavras do apóstolo Paulo, eu digo assim para você, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, e que Deus abençoe nossas vidas, amém? Amém.